Os idosos estão cada vez mais independentes financeiramente. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Mas apesar da autonomia que vem sendo conquistada pela terceira idade, muitos acabam se endividando por não saberem gastar ou são vítimas da violência financeira praticada por bancos ou por parentes e pessoas próximas. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre a importância da educação financeira na terceira idade e de que forma o Estado atua para combater fraudes contra os idosos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, José Alexandre Cavalcante Vasco, e o professor de pós-graduação de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Gerson Lax. De acordo com o levantamento feito pelo SPC, com 632 consumidores acima dos 60 anos, em 27 capitais brasileiras, 41% afirmam gastar mais com o que desejam do que com as necessidades básicas de casa. Aproveitar a vida é considerado por 66% dos entrevistados uma prioridade no momento. E quase a metade deles afirma que desfrutar os momentos consumindo é mais importante do que poupar. Justamente o que a Semana de Educação Financeira vem mostrar que é preciso ter um equilíbrio maior nesses dois pontos. O que a gente tem de programação para as pessoas da terceira idade? Nós temos uma série de eventos para a população em geral e também com foco para nós chamamos os maiores de 50, porque é absolutamente fundamental que elas tenham a oportunidade de ter ações de educação financeira realizadas e promovidas por entidades governamentais e também pelos seus parceiros. A Semana ENEF, ela está na sua 4ª edição, é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Educação Financeira e no site é possível ter acesso a toda a agenda oficial. A gente fala de um perfil que está vivendo uma transição, né? Muitos nossos maiores de 50 viveram numa ideia de que esse era o momento de aproveitar a vida. E como é que a gente faz para tratar dos perigos que isso traz, né? De gastar mais do que tem ou não pensar que o futuro está aí, que a longevidade nos traz? Como se faz, eu te juro que não sei direito ainda, porque esse é um campo muito novo, não é? Na medida em que a longevidade, por exemplo, do povo brasileiro está aumentando na última década, nas 2 últimas décadas, de um modo até explosivo. Mas é muito importante a gente ter ideia de que quem hoje tem 50 ou 60 anos, a expectativa de vida não é morrer aos 70 anos, 75 anos, como foi anteriormente. Existe uma expectativa de vida de 80, 85, para não falar dos centenários que nós temos, que não são poucos. De modo que a perspectiva de curtir a vida e ganhar e usar mais o dinheiro que juntou ao longo do tempo tem que levar em consideração esses 20, 30 anos que ainda tem por diante, aí com vários problemas de saúde que costumam acontecer também, não é? E como a academia vem tratando esse tema e vem estudando isso, quais são os casos assim que a psiquiatria olha com mais atenção? A academia também, eu devo dizer que de um certo modo está engatinhando ainda nessa situação. Então nós temos alguns poucos trabalhos em andamento de epidemiologia da violência e maus tratos contra idosos, não é? Existe um estudo agora em andamento de um grupo em São Paulo e no Rio, vendo essa situação. Mas a parte da psiquiatria, que foi a sua pergunta mais específica, ela está muito mais voltada para se ver quais são os fatores de risco de violência e maus tratos financeiros contra o idoso. Então, é desenhar um perfil que já é conhecido de um certo modo no exterior, não é? Nos países mais desenvolvidos, e ver se esse perfil é o mesmo do nosso aqui. Nos países mais desenvolvidos, eles falam, por exemplo, que os idosos mais afetados pela violência são normalmente os de maior renda. E o que é interessante porque no Brasil, os idosos
estão no quadro de quem tem maior renda no país, né? Por uma série de transformações que vem acontecendo, tem mudado esse perfil, e o IBGE já aponta isso, para idosos que hoje são arrimo de família, que sustentam a família, muitos netos vivendo do dinheiro do idoso. Então é um ponto que vai trazer semelhanças provavelmente nesse estudo, né? Eu acho que é importante a gente ver que não necessariamente os idosos com a maior renda, porque às vezes o idoso é o que tem maior renda dentro da sua própria família, porque ele tem a aposentadoria, ele tem aquele salário que ele ganhou a vida toda. E os demais membros da família, às vezes, ou não estão empregados, ou são adolescentes ou jovens que estão ainda por entrar no mercado de trabalho. Então, maior renda pode ser encontrado desse modo também. Você pode ter idosos de um setor socioeconômico da nova classe média, não é? Da classe C, mas ele é o que tem mais renda na família. E ele é, com frequência, a vítima, então, dessa violência. Em relação a essa questão da violência contra o idoso, da violência financeira, o que a CVM vem fazendo para combater isso? Eu queria dizer que esse é um fenômeno global. A Organização Internacional das CVMs, que reúne 95% dos reguladores financeiros, montou uma força-tarefa, da qual a gente faz parte, para estudar esse fenômeno. A longevidade tem levado as pessoas a tomarem decisões financeiras de investimento, muitas vezes sem a adequada informação, e foi identificada que há uma grande vulnerabilidade, especialmente nesse grupo. Então, nós estamos trabalhando com esse projeto que é liderado pela CVM do Reino Unido. E aqui no Brasil, fazendo uma extensão desse projeto, nós já vínhamos nos aproximando da academia para entender esse fenômeno e para entender como as pessoas tomam decisões, como elas estão mais vulneráveis a ofertas de investimento inadequadas e muitas vezes fraudulentas, né? A nossa experiência na CVM, a gente recebe muitas consultas do público. Ao longo dos últimos 10 anos foram mais de 1.200.000 atendimentos de investidores e potenciais investidores, é que existe um grande número de fraudes no Brasil, de ofertas de investimentos, de promessas de um sonho dourado que pode ser realizado de uma forma muito fácil, e esse público é particularmente atingido, não apenas aqueles que têm recursos, né, mas também aqueles que muitas vezes têm dentro da família a melhor situação financeira e que se colocam numa situação de vulnerabilidade. Então nós nos reunimos a esse grupo de trabalho que já envolvia a academia, o Ministério Público, né, no caso aqui é o FRJ, a PUC, a Defensoria, para entender e discutir esse problema. Estamos com uma pesquisa no momento. Para além da pesquisa, nós temos uma ação educacional que é realizada com o apoio desse grupo, que é focada nos maiores de 50, que procura realizar ações educacionais de uma forma holística, mas que também nós aproveitamos esses eventos para discutir com as pessoas de maior idade quais são as necessidades e fazer até algumas pesquisas. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, como proceder quando o idoso é vítima de uma fraude financeira. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.